para si. Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante. Fala da compaixão e do amor de Deus por mim e por você. Nunca duvide do amor de Deus por você. Muitas vezes nós medimos o quanto as pessoas nos amam pela condição, e muitas vezes olhamos e percebemos tantas falhas em nós e pensamos, não somos merecedores. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é eterno. Amém? Nada pode mudar o amor de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu. Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, na qual nós ouvimos e queremos ser ministrados por ela nesta noite. Nos dá o entendimento dessa palavra em nome de Jesus. Pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Aleluia. Jesus é um presente de Deus para mim e para você. Diga comigo, Jesus é um presente de Deus para mim. E olha para o teu irmão e fala para você. Diga, valorize esse presente. Abrace esse presente. Amém? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por mim e por você. Foi um presente que Deus deu. Ainda pecadores, ainda falhos, e Deus decidiu me amar e te amar e nos abençoar. Isaías capítulo 9. Te adoramos, Jesus. No versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu e um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Faz assim com as tuas mãos. Olha para o teu irmão e fala assim: um menino Ele nos deu, Jesus, por amor. Amém? Nunca você pode pensar que você está sozinho. Nunca você pode pensar que ninguém se importa com você. Porque Deus se importa contigo. E Ele deu o Filho dele para mim e para você. Um presente, diga um presente. Ali no livro de Mateus capítulo 9, nós observamos que Jesus ele andava, ele não ficava num lugar fixo, porque ele precisava alcançar vidas, alcançar pessoas, tocar nessas pessoas. Porque aonde Jesus chegava,
aonde Jesus colocava a planta dos pés, aonde Jesus tocava, aquele lugar nunca mais era o mesmo. Diga, onde Jesus chega, este lugar nunca mais será o mesmo. Quando Jesus entrou na minha vida, na sua vida, Ele mudou a nossa vida, amém? Então Jesus, Ele percorria todas as cidades e aldeias. Cidades falam de grandes centros maiores. Naquele tempo já existiam cidades organizadas, até mesmo com água encanada, tratamento de água e tudo mais. Já havia essa tecnologia. E as pequenas aldeias mais distantes, até lá Jesus ia, para alcançar as pessoas. Como nesses dias, 13 dias que fomos. 13 dias, mais de 2.000 quilômetros, 8 cidades, 2 países. Obrigado, querido. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Brasil e Paraguai. Centenas de pessoas converteram, aceitaram a Cristo. Centenas de pessoas curadas. Porque esse presente foi dado. E tem pessoas que estão sofrendo porque elas não sabem que já receberam o presente. Quando você recebe um presente, ele vem como? Embrulhado. E você só descobre o que é depois que você... E você só desfruta depois que você abre o presente. Fala para o teu irmão, você só desfruta do presente depois que você abre. Diga para ele, abra o teu coração para esse presente chamado Jesus. Amém? Glória a Deus. E quando nós vamos aos lugares, eu tenho tanta compaixão quando eu vejo alguém sofrendo, porque a cura que ela precisa já foi liberada. Olha o que diz, voltando lá em Isaías, fala assim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Coloca esse texto, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o que nós podemos ver nesse texto. 2 coisas. Pessoas doentes, enfermidades. Elas já poderiam estar curadas. Por quê? Porque Jesus, ele foi ferido, ele foi castigado. Ele fala, pelas suas feridas fomos sarados. Então, já no mundo espiritual, eu já sou sarado. Coloca a mão no teu corpo e fala assim, independente do diagnóstico, de qualquer tipo de resultado de exame, eu sujeito agora o meu corpo a esta palavra, em nome de Jesus. Por ele, por meio dele, eu já sou sarado. Amém? Aí às vezes você se sente sem paz, inquieto, vem cobranças, vem culpas e o diabo te lembra. Lembra disso que você fez? Olha como é que você é sujo, olha quantas coisas você fez. E a palavra vem e diz que Jesus foi esmagado por causa das minhas iniquidades. O que é iniquidade? Maldade, pecado, erro, corrupção. Tudo que a natureza carnal faz de errado. E aqui diz que pelas nossas iniquidades ele foi castigado e o castigo que estava sobre ele me trouxe a paz. Então coloca a mão sobre o teu coração e tua cabeça e diga assim, eu usufruo deste presente, Jesus, e tudo que ele conquistou na cruz, eu recebo a minha paz dentro do meu coração. Fala, vou dormir esta noite em paz, porque Jesus foi castigado para que eu e em mim estivesse em paz. É simples. Confessa a palavra. Coloca a palavra em prática em você. Então veja que tudo que nós precisamos está em Jesus. Todo benefício que eu preciso está em
Jesus. Se eu preciso de paz, Jesus já sofreu para mim não ter que sofrer e para que eu tenha paz. Se eu preciso de cura, ele foi enfermo para que eu ficasse curado. Se eu preciso de vida, ele morreu, graças a Deus ressuscitou, mas morreu para que eu tivesse vida e vida de abundância. Agora eu te pergunto, quantas pessoas no mundo todo não sabem dessa verdade? E quando nós chegamos até elas e falamos a verdade e liberamos, elas abrem o presente e elas desfrutam do presente e recebem cura e recebem salvação. Eu não sei se enquanto eu estou falando o Samuel consegue rapidinho entrar no meu Instagram, colocar o vídeo quando nós oramos lá no Paraguai, numa loja, todo mundo de branco. Rapidamente as pessoas começaram a levantar suas mãos e entregar suas vidas a Jesus. Ali, depois muitas coisas a gente gravou, outras coisas a gente não postou. Pessoas foram curadas. Pessoas confessaram assim, olha, eu só durmo à base de remédio. E nós oramos, foram curadas. Chegaram os testemunhos de que essas pessoas não têm mais nenhum tipo de doença. Enquanto ele está colocando ali, ele vai colocar, escuta isso. Olha que tremendo. Uma irmã, que nós ficamos mais de 13 dias lá e passamos por muitas cidades. Então a gente pede que as pessoas, quando recebem a oração, voltem ao médico e façam um novo exame. Para ter 2 exames. Assim como a minha esposa tem um exame que constata que ela tinha câncer, metástase, e pouco tempo de vida, hoje ela tem outro exame que diz que ela não tem nada e está curada. Amém? Dá o microfone para mim, esse aqui. Então, nós orientamos as pessoas a irem ao médico e nós orientamos que essas pessoas façam o exame. Uma irmã estava com um caroço tão grande, crescendo, ao ponto dela não conseguir tomar líquido. E ela estava nem no local do culto, ela estava assistindo o culto. E quando ela estava assistindo o culto, o marido trouxe para ela assistir, e ouça o que aconteceu. Ela tinha câncer, metástase. Então, uns meses atrás, faz uns 1 mês e meio, 2 meses, apareceu um caroço. Santo, santo. Então, uns meses atrás, acho que faz uns 1 mês e meio, 2 meses, apareceu um caroço, mais preciso assim, bem no meio do meu pescoço. E estava me incomodando para engolir, até para beber água. E eu estava mal, tomando remédio, não passava, eu já ia procurar um médico porque eu estava preocupada. Foi quando o Aguinaldo chegou na loja, eu estava trabalhando, ele colocou uma live do apóstolo Diego. E ele começou a orar e repreender todo espírito de doença, todo caroço. E na hora eu coloquei a mão e sumiu instantâneo. Eu fui curada instantânea, sumiu o caroço. E até agora eu tô ótima, bem, conversando. Então, assim, aquele dia eu senti a presença do Senhor. E eu vi o tanto que a oração dele foi, assim, certeira. Porque ele falou, tem pessoas que têm caroço. Eu oro agora para os caroços sumir, desaparecer. Eu dou uma ordem. E coloca a mão, procura. E quando ele falou assim, eu coloquei a mão, procurei, eu não achei mais. Então é isso, a paz do Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse outro testemunho é de uma irmã de uma outra cidade que foi no médico e o médico disse que ela teria que fazer uma intervenção cirúrgica no coração. Como ela já era uma pessoa de bem mais idade, ela sabia que o risco era muito grande. As veias do coração estavam todas comprometidas. E ela não é evangélica, visitou a igreja a convite de uma irmã da igreja, que falou que teria um trabalho de 3 dias na igreja, uma festividade.
E ela foi. E quando ela foi, ela pediu oração e eu orei. Ouça o testemunho. Aí o apóstolo olhou para mim e ponhou a mão assim e falou para mim: toma, eu tô te dando um coração novo, com as veias tudo nova. Toma, pega, você aceita? Aí mandou eu colocar a mão no peito, eu coloquei, né? Aí ele falou: pega que o coração é teu. Aí eu coloquei a mão no peito, ele falou: amém? Aí eu falei: amém. Aí ele falou: amém. Eu falei: amém de novo, né? Aí eu comecei a chorar, né? Começou a me dar uma tremedeira muito grande, sabe, Patrícia? Aí ele começou a orar para mim, ele orou, fez uma oração muito boa. Eu comecei a sentir assim, uma coisa muito estranha. Eu não sei te explicar. Aí o bispo veio também, orou para mim, fizeram oração. Aí depois que ele terminou de orar, ele falou para mim: você não vai precisar operar, você não vai precisar fazer uma cirurgia. Você não vai precisar fazer uma cirurgia. Você tá com um coração novo. Aí eu falei para ele: quero voltar aqui para dar esse testemunho. Aí ele saiu assim, orou pelo Jorge, o bispo veio, também orou pelo Jorge. Aí a gente viemos embora. Aí eu cheguei no banheiro assim, a hora que eu fui escovar meu dente, eu comecei assim a respirar, sabe assim, parece que eu respirei aquele alívio assim, sabe? Parece que eu tinha tirado um peso de cima de mim, parece que eu tinha tirado um fardo. Falei assim: nossa, me senti uma paz tão grande, falei pro Jorge. Falei: nossa, me senti tão bem, falei: parece que eu tô me sentindo uma paz tão grande. E para minha surpresa, bispa, o médico olhou meus exames e falou para mim: dona Marlene, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: como assim, doutor? Ele falou: eu pedi esse exame para a senhora, a senhora não tem nada? Eu falei: como assim? Naqueles outros 2 exames que eu fiz, não deu isquemia miocárdio? Ele falou: sim, e eu pedi esse exame aqui, porque esse exame é superior, esses 2 exames. A senhora não tem nada, a senhora não tem nada. Falei: ô, glória a Deus, ô, glória a Deus. Me deu na hora assim, sabe? Eu lembrei do apóstolo. Na hora eu lembrei do apóstolo. Que ele falou para mim: a senhora não vai precisar operar. Seu coração tá bom. Na hora veio na cabeça, sabe, irmã? Me deu um estalo assim na cabeça, sabe? Eu falo: gente, isso é benção. Isso é benção, isso é milagre. Falei: capaz, doutor? Capaz? O senhor tá falando sério? Eu falei: faz mais de mês que eu tô nessa luta, nesse sofrimento. Um sofrimento diário. Aí ele falou: não, dona Marlene, a senhora tá boa. A senhora tá boa. A senhora pode ir pra academia. A senhora pode ir pra academia, a senhora pode ir pra... Se a senhora quiser, a senhora tá boa. A senhora não tem nada, não. Eu fiquei parada olhando para ele assim. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu agradecia, eu não sabia se eu dava risada, eu não sabia nem o que eu fazia. Enfim, a única coisa que eu fiz, no momento que eu fiz, que veio na minha cabeça, foi lembrar do apóstolo e do pastor, do bispo Robson. Eu falei: meu Deus, obrigado. Porque na minha cabeça, no meu coração, eu recebi um milagre. Porque tá aqui, eu mando para você os laudos que eu tive do médico. Os laudos que estavam aqui. E foi de clínica, que não é clínica que você faz lá de fundo de quintal, não, Patrícia. Eu estava que nem o Andrei falou para mim: Marlene,
Não se preocupa, você está nas melhores. O Andrei ainda comentou. Eu achei muito estranho, sabe, Patrícia? Mas como para Deus tudo pode acontecer. Amém. Eu falo para você. Eu tô ótima. E você pode ter certeza. Eu vou na igreja agradecer o meu milagre. Aleluia. Eu vou ir na igreja agradecer o meu milagre. É bonito. E pode falar para esse apóstolo que eu tô muito feliz e muito agradecida pela oração que ele fez por mim. Pode passar o resto da minha vida. Eu vou agradecer o resto da vida. E vou falar dele para todo mundo. Tá bom. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Eita, Jesus. É lindo. Se eu creio Em ti, se eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. olha lá no Paraguai, o que Deus fez. Olha só. Esse Jesus é poderoso. Pode pôr o áudio se tiver. O Espírito de cada um agora, colocar as minhas mãos rapidamente em cima de cada um, como os apóstolos faziam. O apóstolo Cristiano pode me ajudar também. Como os apóstolos faziam antigamente, colocavam as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Que eles recebam agora o teu Espírito sobre eles agora. Desça o teu Espírito sobre eles agora em nome de Jesus. Desça o teu Espírito sobre eles em nome de Jesus. Todos os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados. E reconheço que sou pecador. E necessito de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. E que deste livro meu nome jamais seja tirado. Perdoa e envie o Espírito Santo. Glória a Deus. Mateus 9:35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão aflitas e exaustas. E nós precisamos, nós que já desembrulhamos o presente, já recebemos o presente, precisamos levar Jesus até as pessoas. Não posso fazer isso sozinho. Preciso da sua oração, preciso da sua cooperação. Preciso que você também ore e evangelize pessoas. Hoje estávamos conversando com algumas irmãs aqui de Borda da Mata, que estão aqui conosco. Fica de pé, por gentileza. Queremos louvar a Deus pela vida deles, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Estou orando, a Lara sabe disso, há 1 ano pela cidade de Borda da Mata. E então, agora veio as amigas, as primas, a tia, e falou: pastor, Borda da Mata precisa. E nós viemos aqui porque nós queremos receber o que Deus está fazendo aqui, queremos levar para lá. E nós estamos cansados de ver jovens morrer lá nas drogas, na depressão. E nós queremos isso para a nossa cidade. Então como é que nós vamos fazer?
Olha para você ver, as pessoas estão vindo e clamando. Amém? Nós cremos que o reino de Deus vai ser estabelecido em Borda da Mata também. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, é tempo de nós orarmos para que o Senhor envie trabalhadores. Nós temos que ter uma mentalidade de servir. Servir o reino de Deus. Almas que precisam ser alcançadas. Não preocupe com a tua vida pessoal mais, com os teus problemas. Você já tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Aqui está dizendo que as pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Qual é o papel do pastor? Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então vamos ler o Salmo 23. Olha só. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que mais? Ele me faz. Lá fala que elas estão aflitas e... No outro texto fala que as ovelhas estavam aflitas e exaustas. Aqui fala que elas repousam, porque elas têm Jesus como seu pastor. Repousa em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu cajado, o teu bordão me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E talvez você pode dizer, sim, mas está falando de Jesus, sim. Mas olha o que Jesus fala no Novo Testamento para o apóstolo Pedro. Ele fala, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é o papel de um pastor. Eles vão colocar o texto. Então Jesus espera que eu e você possamos pastorear as pessoas, conduzir as pessoas a um lugar de descanso, conduzir pessoas aflitas a um lugar de refrigério, conduzir pessoas que estão sofrendo com doenças, com enfermidades, para a cura que já foi conquistada por Jesus. Elas não precisam mais sofrer. Você ouviu o testemunho dessa mulher? Você escutou o tanto que ela estava sofrendo? E a alegria dela na simplicidade, tentando expressar a gratidão e a alegria. Olha o que diz. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E ele falou por 3 vezes isso. Deus, Ele quer levantar uma igreja que vai alcançar as vidas, que vai apacentar vidas. Você não foi chamado para sentar no banco e assistir culto. Você foi chamado para gerar ovelha. Ovelha gera ovelha. Você é o quê? Então você tem que dar fruto. Você tem que ganhar almas. No ônibus, na escola. Olha para você ver, nós estávamos dentro de uma loja e o meu filho estava olhando um violão. Ele falou: pai, olha que violão legal. E aí eu peguei o violão e comecei a cantar. Eles vão colocar o vídeo aqui. E na hora que eu comecei a adorar e cantar, as lojas, as mercadorias ficavam assim, nessa posição, de frente para a loja musical. Então a loja ficava assim, de instrumentos, e as outras de frente. Quando eu olhei, estava tudo parado. Todo mundo estava reparando na nossa adoração. E ali nós podemos alcançar pessoas. Pode colocar. A glória, a força e o louvor a Deus. Olha, a loja parou, olha. Pra dizer que te pertenço. Valeu, pessoal. Aleluia. Esses corredores, é que o vídeo passou, gravaram rápido, mas as pessoas estavam nos corredores assistindo. Pessoas reconciliaram com Jesus nesse dia. Porque eu estava numa loja e comecei a adorar a Deus. E de repente veio na minha cabeça assim: eu estou em outro país, eu não sei a lei desse país. E se eles pegarem e me expulsarem, eu sei lá, me colocar alguma inflação por isso? Na hora o ser humano pensa. Mas o Espírito Santo falou assim: eu estou em você. Eu estou no controle, fique em paz.
E eu continuei adorando, mais uma, mais outra, mais outras, e as pessoas foram chegando. Daqui a pouco chegou o departamento da loja. E eu pensei, agora eles vão me corrigir aqui alguma coisa. Eles chegaram e falaram, vocês podem continuar cantando, que nós vamos trazer o nosso equipamento de mídia, e nós vamos filmar, e isso vai transmitir semana que vem para todo o Paraguai. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Então, nós começamos a adorar e começaram a filmar com aquelas câmeras profissionais, com equipamento de última geração. E no meio dos louvores eu ministrava para a câmera, para as pessoas, liberando palavra, declarando salvação, cura, pedindo perdão para o Paraguai por aquilo que o Brasil fez no passado na Guerra do Paraguai, pelos mortos. E foi algo tremendo, pessoas chorando, se rendendo ao Senhor. Então isso é só um pouquinho do que Deus fez. Porque nós temos que levar o presente para que as pessoas possam desembrulhar o presente. Quando você ama alguém, você numa data comemorativa, você leva um presente. Nós precisamos levar esse presente ao mundo. Por isso Jesus corria de um lado ao outro para curar as pessoas, para libertar as pessoas. Aqui no verso de número 36 de Mateus 9 diz que Jesus se compadeceu das pessoas. Qual é a capacidade que você tem hoje de se compadecer do sofrimento do outro? De parar um minuto do teu dia para orar por alguém num ponto de ônibus, na rua. Você pode até mesmo perguntar se a pessoa está com alguma dor e se você pode orar por ela. Aqui diz que vendo a multidão, Jesus compadeceu dela. A palavra compadecer fala de uma compaixão que vem das entranhas. Aqui diz, compaixão no original fala uma sede por amor e piedade. Do que você tem sede? O meu sonho é ver vidas rendidas ao Senhor Jesus. O meu sonho é ver pessoas doentes curadas. O meu sonho é ver pessoas livres das drogas, restauradas, livres de remédios para dormir. E o que é o mais interessante, isso já foi liberado lá na cruz, mas as pessoas não sabem. Nós precisamos ir até essas pessoas. As pessoas estão aflitas e exaustas. Jesus se dirigiu aos discípulos e disse, a seara é grande. Há um engano que o diabo colocou na mente das pessoas. Exemplo, que pastor não trabalha. Mas olha o que Jesus está falando aqui atrás. A seara é grande. Significa, existe uma demanda de muito trabalho. Se você tem muito trabalho e poucos trabalhando, aumenta a carga do trabalho daqueles que já estão. Mas o diabo colocou na mente das pessoas que pastor não faz nada. E que ele não trabalha. Que ele vive da igreja. Olha o entendimento que o diabo quer implantar para atrasar o avanço do evangelho. Olha o que está saindo da boca de Jesus. Jesus está falando, olha essa multidão sofrendo, tanta gente precisando de cura. A minha esposa andou comigo, ela viu. Se alguém perceber, vê que eu emagreci. Não emagreci? Dormindo pouco, comendo pouco, trabalhando muito. Para que eu pudesse em alguns momentos descansar, eu tinha que pedir para as pessoas fechar o olho para orar. Eu não me sentia fazendo bem isso, mas às vezes eu tinha que fazer. Eu tinha que sair para me poder ir no banheiro, ou para me poder ir em algum lugar, para me deitar, pelo menos um pouco para me descansar. Porque as pessoas queriam todo o tempo. Domingo eu preguei das 8 da manhã até 2 horas da tarde. Das 8 da manhã às 2 horas da tarde. À tarde eu ministrei num culto das 5 às 7. Saí do culto das 7, entrei no culto das 7h30 e ministrei até 10h30 da noite. E eu saindo para ir embora, e as pessoas, ore por mim, peço isso, ora por, aqui ó, o senhor já orou por mim, mas ora por esse aqui agora, trauma essa foto e tal. Eu via e falava, Senhor, as pessoas estão desesperadas. E eu não posso fazer isso sozinho, precisamos de mais trabalhadores. Esse braço, ele inflamou, de tanto que eu orei por pessoas, eu tive que tomar injeção. A minha esposa orou, um dia passou, no segundo dia passou, no terceiro dia ele inchou, ficou o dobro assim. Aí o Espírito Santo falou, entra naquela farmácia e toma uma injeção. Tomei a injeção, aí apaguei. Por quê? De tanto orar pelas pessoas.
Então, no que você tem gastado a tua vida? Em coisas que vão ficar na terra ou em vidas? Em transformar a vida das pessoas. Jesus, ele te ama. Mas esse amor de Jesus por você, por mim, não pode parar em nós. Ele não pode ser um fim em nós mesmos. Nós queremos seguir a Jesus só para ter mais alguma coisa, uma casa, mais algum bem. Isso é nada. Há vidas, há pessoas sofrendo. A terra está clamando. Deus tem colocado em nós uma compaixão. Minha esposa e eu não dormimos essa noite. Porque quando chegamos na cidade de Campo Grande, depois de ter viajado o dia todo na quarta-feira, nós chegamos em Campo Grande 8 horas da noite, já haviam pessoas nos esperando para a gente orar. E ficamos acordados até 1h da manhã ali orando. E tínhamos que estar no aeroporto às 2h30. 1h e meia para dormir. E então, quando chegamos ali no aeroporto, desembarcamos em São Paulo, 7 horas da manhã. Quem vê a foto, aquela alegria, não imagina que nós não dormimos a noite toda trabalhando. E peguei o carro e eu falei, Senhor, só o Senhor para me dar força para me chegar em casa agora. E dirigindo e lutando contra o sono. Eles já estavam os 3 dormindo. Eu falando com Deus e orando em línguas. E falei, Espírito Santo, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E orando. Chegamos, foi no mercado comprar algo para fazer para a gente comer. Fomos comer quase 1h da tarde. Chegamos em casa, por volta de quase 11 e tanto. Aí fomos resolver algumas coisas. A minha esposa precisou de um determinado lugar resolver algo. Quando ela chegou lá, ela foi falar com a pessoa que estava no balcão, aqui em Pouso Alegre já hoje. E Deus falou para ela, essa pessoa está sofrendo. E ela falou, por que você está sofrendo? A pessoa começou a chorar e falou, eu não sei nem por onde começar, minha vida está destruída. E ela orou pelaquela pessoa e a pessoa recebeu ali o Senhor Jesus. Aí eu já fui junto com as nossas irmãs de borda, já para orar no determinado local, já orei para cada uma delas. A Rita, né? Levanta tua mão assim, Rita. Estava com problema de estômago, não é, Rita? Fica de pé. Da última vez que nós nos encontramos com problema de estômago, não contou nada para mim, Deus revelou, oramos e agora? Tá ótimo, não tem mais nada. Aí, vidas sendo alcançadas. Glória a Deus. Aí já oramos hoje à tarde ali de novo, depois tomamos um cafezinho aqui na igreja, né? Cafezinho juntos, como Jesus fazia com os discípulos. E aí elas falam, não, nós precisamos fazer isso em Borda da Mata, lá está precisando, os jovens estão tudo nas drogas, e gente morrendo, e suicídio. E o que lá começou a queimar dentro de mim, Jesus, outras cidades. Então nós precisamos entender isso. Tem gente sofrendo do lado da tua casa. Gente precisando de desembrulhar o presente. Mas é necessário para que faça isso, ter compaixão. Algo que sai das tuas entranhas, um amor pelas vidas. E outra coisa, ganhar almas e trabalhar pelo reino não é pouca coisa, é muita coisa. Tem um texto que diz, procura e coloca para mim, aquele que ganha almas é sábio. Se existe algo na terra mais importante que você pode fazer, é trabalhar por almas, porque isso vai ecoar pela eternidade. São pedras que vão ser depositadas na tua coroa. Quando você chegar lá no céu, a coroa que Deus vai te dar, será que ela vai estar vazia ou vai estar cheia de pedras? Cada pedra vai simbolizar uma alma que você ganhou para Jesus. O teu serviço lá no céu, como é que está? O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Olha o que está escrito. Aí o diabo coloca na mentalidade, não, trabalho é o que eu estou fazendo. Aquela pessoa que só ora, é fanático, é isso, só quer pregar para os outros. Olha o que Jesus falou, a seara é grande, e poucas pessoas que estão trabalhando. Ore para que o Senhor envie mais trabalhadores. Então, quando você vê alguém se dedicando e trabalhando pelo reino, o que você tem que fazer? Apoiar. Orar, segurar as mãos, ajudar, pregar também o evangelho. É isso que Deus quer fazer através da tua vida.
A Bíblia fala que conformosos são os pés daqueles que carregam as boas notícias. Quando você chegar num lugar, não reclame da tua vida. As pessoas já estão carregadas, aflitas. Elas precisam de alguém que remova a carga e não que coloque mais. Você pode confiar em mim. Quando alguém te procurar, você fala, pode confiar em mim. Abre o teu coração. Porque eu vou orar por você e não vou expor a tua vida para ninguém. E Jesus vai mudar a tua vida. Agora, às vezes, alguém está do teu lado precisando de oração e você quer reclamar para ela da sua vida. E você tem Jesus, ela não tem. Entenda isso. Diga assim: a seara é grande e há poucos trabalhadores. Ore para que o Senhor envie mais trabalhadores. Amém? Diga: Jesus se compadeceu da multidão. Diga: aprenda a se compadecer como Jesus. Jeremias 31, verso 3 diz que o amor de Deus por nós é eterno. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu amei, e por isso com bondade atraí. Fala para o teu irmão: o amor de Deus por você não está limitado às circunstâncias, é eterno. Quem pode aplaudir Jesus? E João 6, 37 em diante, olha o que diz. Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui. E uma compaixão muito forte por vidas. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum. Ah, Deus vai me abandonar, eu sou falho, cheio de complexos. Às vezes nós somos cheios de complexos. Ah, Deus vai me deixar. Ninguém me ama. O que está escrito? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Não há nada que possa fazer você se separar do amor de Deus. Ele te ama. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Olha a vontade de Deus: que Jesus não perca nenhum que Deus deu a ele. Diga: assim como Jesus, diga, foi dado como presente para mim, eu fui dado como presente para ele. Diga assim: e Jesus nunca vai me perder. Aí diga: por isso eu também nunca vou deixar Jesus. Pelo contrário, a vontade que me enviou é esta: de que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, e pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Fala para o teu irmão: ainda que você um dia parta dessa terra, Jesus vai te ressuscitar e você vai viver eternamente com ele. João 17, 19, olha o que diz: em favor deles eu me santifico. Em favor de quem? De nós. Para que eles também sejam santificados na verdade. Pode passar. Não peço somente, olha o que Jesus está orando. Eu não peço somente por esses, pelos 12 discípulos, mas também por aqueles que vierem crer em mim, por meio da palavra que eles... Você sabia que Jesus orou por você antes de morrer? Olha lá. Quem creu em Jesus depois dos apóstolos? Olha o que ele está dizendo: eu oro também por aqueles que vierem a crer. Ele orou por você, ele orou por mim. Olha o 21.
a fim de que todos sejamos um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Uau, glória a Deus. Romanos 8, 38 e 39. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Jesus está aqui nessa noite. Romanos 8, 38 e 39 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga: nada pode nos separar. A palavra separar aqui no original significa divórcio, dividir, deixar o esposo ou a esposa. Fala assim: eu estou casado com Jesus, e entre nós não haverá divórcio e nem quebra de aliança. Diga: nada poderá nos separar de Jesus Cristo. Feche teus olhos. Um dia alguém pregou para você. Um dia alguém orou por você. Você não sabia o que é cura. Você não sabia o que era Espírito Santo. Você não sabia o que era salvação. Você não sabia, não tinha nem consciência do que é pecado. E você recebeu o presente e abriu. E de lá para cá você tem usufruído deste presente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o presente. Um menino nos nasceu. Agora que você entende e desfruta desse presente, você também é desafiado a presentear outros que estão sofrendo. Jesus, Ele te ama. Nada poderá separar do amor que está em Cristo Jesus. Você é amado. Não duvide disso. E Deus está te chamando para o maior tempo de salvação da história. Aonde quer que você for, que você ore pelas pessoas. Que você diga às pessoas quem é Jesus. Quem é esse presente. Que você esteja disposto a abençoar pessoas. Nós queremos orar neste instante por isso. Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja. E nós nos comprometemos debaixo desse amor, debaixo dessa graça, a também, Senhor, presentearmos aqueles que sofrem. Presentearmos aqueles que estão sofrendo com dores, com doenças, com enfermidades. Pessoas que estão doentes na alma e se condenam. Pessoas que estão tomando remédios para dormir. Pessoas que têm dores profundas no corpo e precisam de cura. Senhor, nós temos o presente. Nós temos o remédio. Senhor, eu oro para que no sul de Minas, em Minas Gerais, em todo o Brasil, se levante os trabalhadores da última colheita. Se levante os trabalhadores da seara. Desperta a tua igreja. Desperta os que estão aqui para não pensarem somente em si mesmos. Porque a tua palavra diz em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Coloque esse texto, por favor. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10. Arabaço. A partir do verso 13, eu acho, o 12. Ah, Jesus, envia-me a mim. Envia-me a mim. Porque não há distinção. Pode passar 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? Como é que eles vão desfrutar do presente se ninguém entregou presente para eles? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja que uma coisa puxa a outra. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. 16.
mas nem todos obedecerão o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Muitos não vão crer. Vou pregar para alguém e a pessoa vai rejeitar. Só porque ela rejeitou o evangelho você vai parar de pregar? Não. O profeta já profetizou, tem gente que não vai acreditar. Em Jesus mesmo teve gente que não acreditou, mas continue semeando a palavra. Todas as vezes que eu for enviado, se alegre. Aqui é minha casa, eu vou voltar. Mas se alegrem, porque como virão senão a quem pregue? E quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Como que eu vou sem comprar passagem de avião? Como é que eu vou sem ter recurso? Como é que eu vou sem ter intercessão? Como é que eu vou sem ter uma igreja que me cobre? Todos fazem parte. Essa missão no Mato Grosso do Sul e no Paraguai, você fez parte, você vai receber de Deus. Todos aqueles que oraram, todos aqueles que intercederam, todos aqueles que estiveram juntos no Espírito, vão fazer parte dessa missão e das outras. Não seja indiferente. Pessoas estavam sofrendo, você ouviu o testemunho, e elas foram transformadas porque vocês enviaram o pastor de vocês, o apóstolo de vocês. Então assim, eu vou no culto, o apóstolo não está lá, mas eu vou porque eu tenho que ficar na intercessão, porque eu faço parte do projeto que está sendo feito lá nessa missão. Então toda vez que estivermos em missão, esse é o teu entendimento. Olha para o lado e olha para cima. As nações estão clamando. Quem há de ir? Quem há de ir? Quem há de ir? Quem há de pregar o evangelho? Quem há? Eis-nos aqui, Senhor. Dia e noite, 8 cidades, 16 ministrações, fora os evangelismos, 2.000 quilômetros, centenas de vidas restauradas para a honra e glória de Jesus. Vamos trabalhar, a seara é grande. Aleluia. Aleluia. Você é fruto do trabalho de alguém que trabalhou na seara. Mas Jesus veio e morreu por nós. Mas se ninguém pregar, o que vai adiantar? O poder de Deus vai ser liberado. Como ouvirão e como crerão a quem nunca foram pregado antes? É um tempo de salvação sem igual. Senhor, levanta a tua igreja nisso. Desperta o teu povo. Eu profetizo um avivamento aqui nesta igreja. Eu sinto a tua presença aqui. E sinto um quebrantamento no coração das pessoas. Senhor, nós vamos para as ruas, nós vamos para as praças. Senhor, nós vamos orar dentro das lojas, dos mercados. Senhor, nós vamos alcançar e tocar pessoas. Envia-nos, Senhor, porque grande é a seara, grande é a seara. Coloca, Senhor, um sentimento de urgência no nosso coração pelas vidas. As vidas não podem esperar. Aquele que está tomando remédio para dormir, ele não pode esperar mais uma noite para ser curado. Aquele que está dormindo na base do remédio, porque tem dor no corpo, uma doença, uma enfermidade, ele não pode esperar mais uma noite. Ele precisa da cura hoje. Senhor, nós precisamos ter essa percepção. Nós precisamos ter a compaixão. Nós precisamos ouvir Jesus falando para nós hoje. Tu me amas? Jesus está falando para mim e para você. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus olhou para aquela multidão e falou: eles estão, pastor Michel, como ovelhas sem pastor. Eles não têm pastor para pregar para eles. Querido, eu não sou perfeito, longe disso, mas louve a Deus, porque aqui você tem 4 casais de pastores. Porque tem lugares no mundo que não tem um. Eles não têm um pastor. Jesus olhou e falou: eles não têm pastor. Como é ruim não ter um pastor. Como é ruim não ter alguém para pregar o evangelho para nós. Nós estamos aqui nessa cidade durante 9 anos, todos os dias pregando, estabelecendo. Eu desde a minha infância, 12 anos de idade, pregando. Pastor há mais de 23 anos, pregando o tempo todo, tocando vidas. Deus quer te levantar para pregar. Deus quer te levantar para ganhar almas. Deus quer te levantar para tocar vidas. Glorificado seja o nome de Jesus pelos pregadores, pelos pastores, pelas irmãs que pregam, que intercedem, pelos irmãos. Glorificado seja o nome de Jesus pela igreja de Jesus na terra.
Que bom que nós temos igreja, que bom que nós temos pastores, que bom que nós ouvimos o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu aquele povo aflito, Jesus viu aquele povo cansado, Jesus viu aquele povo totalmente sem estrutura, porque eles não tinham um pastor. Você está aqui, a tua fé está te fortalecendo, porque você tem um lugar onde o evangelho é pregado. Glória a Deus que essa porta está aberta. Tem muita igreja que fechou na pandemia, mas glória a Deus que pela fé, com toda luta, com todo desafio, nós mantemos a porta aberta. Por quê? Porque vocês têm pastor. Tem Jesus como supremo pastor e tem homens e mulheres de Deus na terra como pastores. Por isso que Jesus falou, vamos orar para vir mais trabalhadores. O que ele está falando? Para ter mais pastores. Jesus, ele é o supremo, mas ele não quer ser o exclusivo, ele quer confiar aos outros. Você vai ganhar pessoas, você vai curar pessoas, você vai libertar pessoas pelo poder do nome de Jesus. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês vão orar por pessoas que precisam ser libertas e serão libertas. Não se trata de teologia, se trata de intrepidez do Espírito. Receba o poder do Espírito Santo sobre ti. Toda distração no teu corpo, toda doença que distrai você, condição financeira que distrai, sai da tua vida agora. E você entenda, é tempo de adorar a Deus, é tempo de tocar vidas, é tempo de entregar o presente para outros. Alabalás. Quebranta o meu coração, me conforme na tua palavra e encha-me até que em mim criaste só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Você entra no Espírito primeiro, então. Rabalabas. Santo, Santo.
Obrigado pela tua presença aqui, Jesus. Obrigado pela tua presença poderosa, gloriosa. Chega a ser palpável, Senhor. Nós podemos te sentir, nós podemos te tocar, nós podemos ver, Senhor, a tua face neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado por se manifestar poderosamente neste lugar. Obrigado porque nós não estamos ouvindo apenas uma palavra persuasiva, mas nós estamos vendo manifestação do poder de Deus aqui neste lugar. Quantos podem ver isso em nome de Jesus? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Quantos foram tocados nessa noite em nome de Jesus? Aleluia! Deus tem mais, amém? Cadê os trabalhadores? Fale, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. Dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Aleluia.